Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. Meus caros, a propósito da atribuição ontem mesmo do prémio Carlos V ao pior português de Portugal, enfim, a um dos 4 piores portugueses de Portugal, são as 3 mais tristes figuras do Estado, e esta, Gugu da ONU, que abandonou Portugal por causa do pântano, que ele próprio criou, e que hoje ganha mais por mês do que um somatório de talvez 300 portugueses por mês. Venho contar-vos a história de Carlos V, que dá nome ao prémio, e da sua esposa, a imperatriz portuguesa Dona Isabel de Portugal, filha de Dom Manuel I desse grande rei. E não sou eu que eu vou contar, vai ser José Hermano Saraiva, um dos maiores historiadores e, de certeza absoluta, o maior comunicador português de todos os tempos, que vos vai contar essa história. Eu editei o vídeo relativo a esse tema para que ficar mais pequeno, claro que se perde alguma informação colateral, mas enfim, não se pode ter tudo, e assim o vídeo fica mais conciso para que os meus visualizadores possam perceber quem foi Carlos V, o imperador de toda a Europa, e a sua mulher, a portuguesa Dona Isabel. Muito obrigado e até já. Senhores telespectadores, já viram que eu lhes estou a falar junto de um retrato. Um retrato de uma jovem... bonita. Deve ser uma mulher de 20 anos. Provavelmente teria um pouco mais, talvez tivesse 23 ou 24. Eu ainda não disse o nome, chama-se Isabel, era filha do rei de Portugal, Dom Manuel I, o grande rei dos descobrimentos da Índia, do Brasil. Era um rei muito rico e reparem que ela tem riquíssimas joias, tem aqui uma gargantilha que é uma coisa maravilhosa, e veio a casar com o mais poderoso príncipe do seu tempo. De certo modo, ela casou com o homem que era quem mandava na Europa, era o imperador. Esta é a famosa Dona Isabel, imperatriz, casada com Carlos V. O retrato é tirado natural, ela devia ser realmente assim. Está no Museu das Janelas Verdes. O que é que lhes interessa esta menina chamada Isabel? Bom, olha, eu posso dizer, por exemplo, ela está ligada com quase tudo o que tem a ver com a monarquia portuguesa. Esta menina é filha, já lhes disse, do rei Dom Manuel. Esta menina é irmã do rei Dom João III, que está pintado além. Esta menina é cunhada da rainha Dona Catarina, que está pintada além. Esta menina foi a avó do rei Dom Sebastião, que se encontra além. Esta menina foi a mãe do rei Filipe II, e foi exatamente por ela ter casado com o rei de Espanha imperador da Europa, que desse casamento houve um filho que foi o Filipe, e como o Filipe era filho dela, era neto do rei Dom Manuel, e foi por ser neto do rei Dom Manuel que o Filipe veio a ser rei de Portugal em 1580. Quer dizer, reparem como toda a história de Portugal anda à volta desta dinastia, destas famílias, destas imagens, e como vale a pena perder uma manhã de domingo. Não é perder, é ganhar. Manhã de domingo para vir até aqui e ver todos estes tesouros. A infanta Dona Isabel nasceu em Lisboa no ano de 1503
Este ano é importante porque 1503 o rei é Dom Manuel, as coisas em Portugal correm muito bem, estabeleceu-se um clima de paz interna, os nossos navios já voltam em cada ano da Índia carregados de especiarias, parece que Portugal vai finalmente ser um país muito rico e o rei tem para aquela menina um grande projeto. Pensa casá-la nem mais nem menos que com o grande Carlos V. Carlos V é praticamente o senhor da Europa, o mais ilustre príncipe da cristandade. Imaginem, aquela menina pequenina, acabada de nascer, o rei já a pensar em casá-la com o grande imperador Carlos V. Bom, eu não sei realmente quando é que o Dom Manuel teve essa ideia. É certo que num auto de Gil Vicente, a exortação da guerra, os escritores dizem todos que foi escrita em 1513, eu não acredito, e não acredito por uma razão muito simples, é que o auto fala de coisas que aconteceram em 1514 e que o Gil Vicente não podia adivinhar. Os escritores enganam-se quando dizem que o Gil Vicente já pensava, já sabia que a menina ia ser imperatriz da Alemanha em 1513. O que é certo é que nesse auto, de 15 ou 16, realmente o Gil Vicente diz isto: e julgou Júpiter, juiz, que fosseis imperatriz de Castela e Alemanha. Reparem, é já o projeto da pequenina infanta portuguesa vir a ser a imperatriz de Castela e Alemanha. Isto quer dizer que realmente Dom Manuel pensou nesse casamento desde muito cedo. Realmente, o Dom João III prossegue com as negociações e conseguiu-se fazer o casamento. O casamento foi feito em 1526. Já a infanta Dona Isabel tinha 23 anos, já não era muito nova. Estou a dizer-lhes isto aqui diante do pórtico dos Jerónimos, que tem daquele lado a estátua, portanto, do pai de Dona Isabel, do rei Dom Manuel, e deste lado a estátua da mãe, a rainha Dona Maria, que é a segunda mulher de Dom Manuel. Para compreender as razões do rei Dom Manuel, devemos ter presente isto. A Península Ibérica estava então a atravessar um fortíssimo movimento para a unificação política. Bom, a Península Antiga, a Península do século XII, estava dividida em vários reinos. Havia Leão, Castela, Navarra, Aragão, Granada, Portugal, 6 reinos. Ora bem, desses 6, 5 já estavam unidos. Só faltava Portugal. Como é que se podia defender a independência de Portugal? Bom, em política internacional há só 2 caminhos. Um é a guerra e outro é a paz. E realmente o rei Dom Afonso V tentou o caminho da guerra, fez a guerra e perdeu-a. Portanto, o filho, Dom Afonso V, que é o Dom João II, já vai pelo caminho da paz. Quer dizer, em vez de combates, faz casamentos. Casa os príncipes portugueses com princesas espanholas, porque isto cria um clima de amizade, de aliança entre os 2 países. E reparem, não há dúvida que Portugal e a Espanha têm de conviver aqui no mesmo espaço. E já que têm de conviver, é melhor que vivam como amigos do que como inimigos. É por isso que realmente o Dom João II casa o filho único, com uma princesa espanhola, mas o príncipe português morreu pouco depois, morreu num desastre de cavalo, partiu o pescoço, sucede no trono Dom Manuel, que vai casar com a viúva desse príncipe, que é a princesa Dona Isabel de Castela, mas também teve pouca sorte, a princesa morreu no primeiro parto, e o Dom Manuel não desiste, repete a cartada, casa com a irmã da Dona Isabel,
eram ambas filhas dos reis católicos com quem o Dom Afonso V tinha dado em guerra. Pois bem, ele casa com a irmã, que é a Dona Maria. Desse casamento teve 7 filhos. E depois da Dona Maria morrer, ela morreu em 1517, ainda vem a casar com uma sobrinha da Dona Ana Maria. Quer dizer, as primeiras 2 mulheres eram filhas dos reis católicos e a terceira é neta dos reis católicos. Quer dizer, é sempre uma aliança à casa reinante em Espanha. Dos 7 filhos do rei Dom Manuel, o primeiro foi Dom João, que vem a ser o nosso Dom João III. E o segundo é a infanta Dona Isabel, de quem eu te estou a falar. Os outros não interessam agora para aqui. Bom, o Dom João III, o rei, casou logo com uma princesa espanhola, com a Dona Catarina. Dona Catarina, que era também uma neta dos reis católicos. Agora para a segunda filha, para a Dona Isabel. É claro, o casamento ideal seria com o próprio Carlos V. Porque, é claro, Carlos V ia ser rei de Espanha, além de imperador da Alemanha, e isso trazia para Portugal prestígio. Casar uma princesa portuguesa com o principal monarca da Europa, claro que isto era uma razão de prestígio. Realmente, o Carlos V tinha herdado 4 grandes heranças reais. Dos 4 avós, tinham-lhe 24 heranças. Da avó Rainha Isabel de Castela, o reino de Castela, do avô Fernando de Aragão, o reino de Aragão, do avô Maximiliano da Alemanha, a coroa imperial da Alemanha, e da avó Maria de Borgonha, a Flandres e todos os Países Baixos. Isto fazia realmente um império, mas reparem, se olharem para o mapa, veem que é um império que não é contínuo, são regiões isoladas, e obrigava, normalmente, o imperador a ter um grande trabalho, guerras constantes, e para as guerras precisava de dinheiro. Bom, e é isso que o leva a optar, porque ele podia casar com quem quisesse, qualquer princesa da Europa gostaria de casar com aquele grande senhor. Ele opta pela princesa portuguesa principalmente por uma questão, porque era a princesa que lhe ofereceu o maior dote. Houve negociações que duraram muitos anos, e acabou por se estabelecer um dote de 900.000 dobras de ouro espanholas. A dobradora era uma moeda pesada de ouro. 900.000 dobras era uma quantia enorme. Diz um dos nossos cronistas, o nome de Góis, que nunca uma princesa levou um dote tão grande. Bom, e o Carlos V precisava imensamente de dinheiro para fazer a guerra. Portanto, casar é um casamento político de interesse, ele não conhecia a noiva, mas esse casamento vem a transformar-se de facto num casamento de amor. Casa em 1526, a rainha é levada, vai até Sevilha, tinham combinado que se encontravam em Sevilha, mas o rei Carlos V atrasou-se, estava lá em Madrid com negócios e tal, e depois só chegou 5 dias mais tarde, fez a noiva esperar 5 dias, mas depois viu-a, gostou dela, ela tinha um temperamento sereno, era realmente bonita, era afetuosa, era uma mulher muito inteligente, era uma pessoa superior, realmente superior, não há dúvida nenhuma disso. E aquilo transforma-se realmente num casamento de amor. Ele tencionava estar ali pouco tempo, mas não, pega na mulher e vão para Granada, para a Alhambra de Granada, onde passam 6 meses de lua de mel. Parece que é o único tempo que o Carlos V concedeu a si próprio. Esteve 6 meses com a mulher em Granada. Ela nunca mais se esqueceu disso. Aliás, acho que foram os únicos 5 meses completamente felizes da sua vida. Ela no testamento escreveu até, quando morresse, queria que a fossem enterrar em Granada, em lembrança do tempo que ali tinha passado. Mas esse tempo de amor não podia durar muito. Carlos V não era apenas rei de Castela, também era o imperador da Alemanha, uma Alemanha inquieta, onde tinha
acabado de surgir o Lutero, o protestantismo, as revoltas contra os senhores, uma Alemanha que era um vulcão, também era o senhor dos Países Baixos, da Flandres, também era o rei do Aragão e, como tal, o rei de grandes possessões em Itália, uma Itália sempre inquieta. E por isso, Carlos V, depois do casamento, depois dessa lua de mel, sai de Espanha e está 4 anos ausente. É impressionante a correspondência que ele troca com a Imperatriz. Há uma carta do Carlos V, claro, escrita pelos seus secretários, mas em que no fim há 2 linhas do punho do próprio Imperador. Senhora, quando escrevo esta carta, eu beijo-a com os meus lábios. Beijo-a com tanta emoção, como se beijasse os seus próprios lábios se estivesse perto de si. Não há dúvida de que esse sentimento entre eles foi muito forte, muito forte. A rainha é uma colaboradora extraordinária. Quando o imperador está longe, é ela a regente de Espanha, uma regente prudente, inteligente, equilibrada. Durante anos é ela quem governa todos os negócios em Espanha. Chegam a dizer, é como se tivéssemos 2 reis. É durante esse tempo que em 1536 que a Imperatriz morre. Morre na sequência de mais um filho. Ela foi tendo vários filhos que morriam pequeninos e morreu em Toledo com 36 anos. O imperador teve um desgosto profundo e esse desgosto vai acompanhá-lo toda a sua vida. Ele nunca mais esqueceu aquela mulher. Não voltou a casar e até com o tempo aquela imagem vai se tornando mais dominante. 4 anos depois dela morrer, ele chama um grande pintor, o Tiziano, e pede-lhe que lhe pinte um retrato da Imperatriz. Claro, Tiziano serve-se de outros retratos e faz uma imagem linda. Reparem, é uma mulher extremamente bela. Eu acho que pouco parecida com a outra que vimos no museu há bocado. Bom, mas é este retrato que o imperador leva para o seu quarto de dormir. Ele continua a lutar, até que depois de 40 anos de luta, ele percebe que o seu sonho não é possível. A Europa não pode ser unida. E então, quando ele tem 56 anos, em 1556, reúne em Bruxelas uma grande reunião e desiste. É a sua abdicação. E diz, eu durante estes anos tentei de todas as maneiras fazer a paz na Europa, fazer uma grande Europa unida. Não consegui. E, portanto, abdicou a coroa de Espanha no filho, Filipe II. No ano seguinte abdicou a coroa imperial da Alemanha no irmão Fernando, e foi meter-se num convento, num pobre convento em Castela, o convento de Yuste. Na frente do leito mandou pôr o retrato de Isabel, o retrato que Tiziano pintara. E foi com os olhos postos na princesa portuguesa que ele a expirou em 1558. Amou-a na vida e na morte. É uma história bonita de uma grande portuguesa que ajudou a fazer a paz na península. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. A inteligência humana, que tantas vezes está ausente de onde nunca poderia estar e que tantas vezes nos faz, a todos nós, falhar. Meus caros, hoje vou falar-vos um pouco de 2 tipos de inteligência. A inteligência artificial, que está cada vez mais na moda,
e é real que, infelizmente, cada vez mais cai em desuso. Sobre a primeira, a artificial, eu recordo-me que há cerca de 20 anos, talvez em 2003, 2002, por aí, eu comprei um microfone que vinha acoplado com um software que permitia ditar para um computador e ele escrevia aquilo que nós íamos ditando. Achei aquilo completamente genial. E ainda hoje uso, quando vou conduzir, uso o telefone para ditar mensagens para várias proveniências ou texto, uma vez que a conduzir, claro que não se consegue escrever. Portanto, esta aplicação de converter áudio em palavras escritas, é realmente uma coisa poderosa e, se funcionar bem, é muito útil para quem a usar. E eu usei-a. Acontece que no início, a recomendação do software era muito clara, quer dizer, faça este teste, vinha um texto com ele, leia com a sua voz natural e vá corrigindo os erros que detectar, que forem aparecendo. A máquina não é perfeita, claro, e à medida que for corrigindo há alguns erros que apareçam, ela vai aprendendo e da próxima vez vai ver que esses erros não aparecerão. E acreditem que assim foi. Depois de algumas horas de utilização, a máquina praticamente já não cometia erros e tinha uma coisa ainda melhor do que estes aqui telefones agora que não têm, que podia-se dizer ponto e aparecia o ponto final, vírgula e aparecia a vírgula. E neste software, pelo menos eu ainda não encontrei hoje em dia. Em 2001, Steven Spielberg realiza o seu magnífico filme AI, Artificial Intelligence, com argumento de Stanley Kubrick, que pela primeira vez coloca ao mundo inteiro este cenário das máquinas poderem adquirir outras capacidades, incluindo sentimentos. Uma visão romântica e muito dramática daquele menino que era um robô e que foi programado para amar a sua mãe e que termina de uma forma simplesmente incrível. Como só Spielberg sabe fazer. Se não viram este filme, a inteligência artificial, por favor vejam, e se viram, olhem, revejam-no, porque vamos descobrir ali coisas magníficas naquele filme. Mas é claro, é muito dramático, aviso já. E hoje em dia a inteligência artificial assume um outro papel, outros contornos, como dizem os políticos, assume novos patamares que até há pouco tempo eram praticamente no domínio apenas da ficção científica. Se antes era, enfim, inverosímil imaginar-se uma máquina a tomar conta do planeta inteiro, embora alguns filmes da classe B fossem feitos sobre esse tema, hoje em dia esse absurdo pode deixar de o ser e essa distância para o futuro está muito encurtada. A inteligência artificial é usada em tudo, nos algoritmos, olha, nas redes sociais, por exemplo, eles estão programados para detectar sequências de frases, de palavras, até letras que possam constituir uma ameaça ou alguma ofensa a algum grupo étnico ou alguma ideia contrária ao pensamento único instituído no século XXI, seja a antiga pandemia, seja as alterações bimbáticas, tudo o que seja pensamento único não pode ser questionado por ninguém e a inteligência artificial faz isso. Nas redes sociais, por exemplo, eu vejo isso todos os dias, tentando e conseguindo silenciar milhões de utilizadores e de pessoas que têm opiniões ligeiramente contrárias ao pensamento único, como eu. E esse pensamento está instituído, vá-se lá saber por quem, mas o qual não pode ser sequer questionado, quanto mais contrariado. Bom, é verdade que vivemos na era do início do despontar, o dialbar da inteligência artificial, não há dúvida, mas eu quero dizer-vos desde já que esta inteligência só o é de vez em quando. Olhem, eu, por exemplo, utilizei o ChatGPT por 3 vezes apenas e fiz 3 vezes a mesma pergunta. Uma coisa simples, nada tem a ver com organização de ideias ou com opiniões mais ou menos elaboradas, não. Tinha apenas a ver com a data de nascimento de uma pessoa. Foi um teste que eu fiz ao ChatGPT. Fiz 3 perguntas iguais. Obtive 3 respostas com textos diferentes e o conteúdo foram 2 diferentes. 2 datas que me foram propostas, que me foram dadas para o nascimento dessa pessoa e as 2 estavam erradas. Ou seja, embora os textos fossem todos diferentes,
Não houve ali repetição de nada, nem semelhança, nem frases iguais, nada. Começavam e terminavam de forma completamente diferente, os 3 textos, o que torna quase impossível, por exemplo, um professor de uma faculdade detectar se aquele trabalho foi feito mesmo por aquele aluno ou se foi feito pelo chat GPT, porque 10 alunos fazem a mesma pergunta e recebem 10 respostas factualmente diferentes. Mas depois, na factualidade, que é a coisa mais simples, ela falha. Bastava ter consultado a Wikipédia, já que estamos a falar de uma pessoa notável, para se perceber qual era a sua data de nascimento. A inteligência artificial não fez isto. Não consultou a Wikipédia, que é a enciclopédia mais lida no mundo inteiro. Bem, sei que terá algumas falhas, não há nenhuma que as não tenha. Mas, em termos da data de nascimento de uma pessoa, vamos desculpar, mas quer dizer, isso não pode estar errado. Tem que estar correto. É o dia tanto de tal do ano X. Pois a inteligência artificial forneceu-me em 3 perguntas 2 respostas diferentes e as 2 estavam erradas. O que quer dizer que algo está a ser mal contado nesta história toda da inteligência artificial. A forma pode ser diferente, a forma pode ser muito criativa, pode ser não detectável, por exemplo, que se trata de um plágio, mas a matéria factual está errada. O que é importante, o fulcral, o conhecimento está errado. E daqui salto para a inteligência humana, aquela que não é artificial, aquela que é real, aquela que não é digital, mas sim analógica, que o nosso cérebro produz e ninguém sabe, ao fim e ao cabo, como, nem porquê, nem que mecanismos estão envolvidos no processo. Se há coisa que nós não conhecemos no corpo humano é o cérebro. Conhecemos a parte fisiológica, sim, mas não fazemos a mínima ideia de que o que permite encadear aqueles pensamentos, como é que eles são formados, como este que eu vos estou a transmitir. Ninguém faz disso a mais pequena ideia. E é este o maravilhoso da questão. Imaginem, eu sou professor e ensino os meus alunos, as crianças, elas aprendem e eu não faço a mínima ideia porque é que elas aprendem, mas elas aprendem e também não sabem porquê. Umas aprendem mais rapidamente, outras aprendem mais lentamente, e outras então recusam-se a aprender, mas isso não é um problema de inteligência, isso é um problema de cabelice civilizacional. Elas aprenderam realmente uma coisa, é que não vale a pena estudar, não vale a pena ter esforço porque passam na mesma. Isso nada tem a ver com o assunto que aqui trago hoje. Aqueles alunos que aprendem conseguem mais tarde desenvolver essa aprendizagem, relacionar essa com outras aprendizagens e com isso constituir o seu património intelectual. Nós somos seres diferentes dos animais porque, tal como eles, conseguimos armazenar informação, sim, eles também, mas eles apenas, pelos vistos, apenas de forma empírica, pela sua própria experiência e a transmitida pelos seus pais, vá-se lá saber também como, ninguém sabe, mas nós não. Nós, para além da nossa experiência empírica, que pouco utilizamos hoje em dia, a não ser nos jogos, mas é através de um método que nós reputamos de científico, por ser um método ordenado, escalonado, que passa por vários filtros e, portanto, o conhecimento que nós adquirimos nas escolas, hoje em dia, é um conhecimento que já foi filtrado, verificado e que é considerado como o correto até à data e até aparecer um outro que venha substituir este. É isto a ciência. Quando se diz que a ciência garante, é falso. A ciência garante hoje, mas amanhã uma nova ciência virá que dirá, bem, não é bem assim, é de outra forma. Como aconteceu, por exemplo, com Einstein relativamente a Newton, por exemplo. Andámos sempre a estudar as leis de Newton na física e depois vem Einstein dizer, olhem lá, uma pequena coisa, aqui está tudo errado. Bom, dependendo da velocidade, é óbvio que está errada. Mas as leis de Newton deixaram de ser utilizadas como ciência absoluta e verdadeira. Elas foram assim consideradas durante vários séculos. E ainda hoje se ensina nas escolas, no nível básico. A verdade é que ela não está correta, porque a simples interpretação do mundo, do universo, da forma de interação entre os objetos e a luz, por exemplo, não é exatamente como Newton postulou, embora em velocidades baixas isso seja aproximado. Esta nossa inteligência, fruto da acumulação de estudos feitos por milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de cientistas e não só, muitas vezes curiosos. Estamos a falar, por exemplo, da primeira geometria de Euclides ou de Tales, de Pitágoras. Bom, estamos a falar de há 2500 anos, números redondos. Bom, não podemos chamar essa gente de cientistas. Eles nem sabiam o que era a ciência. A ciência não estava ainda escalonada, inventada. Mas eles foram os precursores.
de uma cadeia que organizou depois todo o conhecimento e o desenvolveu ao longo dos séculos e o trouxe até aos nossos dias, e é isso que nós chamamos de ciência. A inteligência o que faz é relacionar os conhecimentos que nós temos ou aqueles a que temos acesso para resolver, por exemplo, novos problemas que nunca nos apareceram antes. Sem inteligência, nós não conseguiríamos resolver problemas novos. Só conseguiríamos resolver problemas antigos, cuja resolução já teria sido testada e comprovada milhares de vezes. E era isso que os computadores faziam até há pouco tempo. Limitavam-se a resolver problemas que já estavam resolvidos antes, é claro, com outros dados, com novas variáveis, mas o algoritmo era fixo, já estavam testados. Pois hoje em dia nós testemunhamos uma competição entre a inteligência das máquinas, que se vai renovando, que se vai completando, que vai aprendendo com os seus próprios erros e com novas variáveis, que entretanto vai incorporando na sua base de dados, e não há dúvida que nas últimas décadas o homem, sem o auxílio da máquina, nunca conseguiria progredir tanto como progrediu, chegar e atingir os objetivos que atingiu, em termos tecnológicos, por exemplo. Agora, o que é que distingue e legitima, porque agora tudo tem que ser legitimado, não se esqueçam disso, a inteligência artificial e a inteligência natural? Bom, a inteligência artificial, o próprio progresso da humanidade. Esta inteligência digital permite-nos chegar a resultados muito mais rapidamente do que se não existisse. Se não existisse, até seria impossível atingirmos alguns patamares que já atingimos hoje. Construir algumas pontes, edifícios, caminhos de ferro, sei lá, a aviação, por exemplo, tudo isso só com o auxílio da máquina é que se conseguiu atingir. E a inteligência artificial, ela é também mais rápida e mais eficaz do que a nossa inteligência, porque as máquinas não têm medo. A máquina não tem receio. Não tem receio que aquela ponte projetada possa cair e possa arrastar na sua queda centenas de pessoas. A máquina não quer saber disso para nada. A máquina não tem sentimentos, ao contrário do robô de Steven Spielberg, de 2001, da inteligência artificial. A verdadeira inteligência artificial não tem sentimentos. Tanto se lhe dá que a ponte caia como não, que o avião caia como não, que o navio naufrague como não, isso para a máquina é secundário. Nem sei se lhe meterão essa variável na rotina. Provavelmente nem metem. Olha, constrói lá uma ponte nestas condições, entre este ponto e aquele, o mais barato possível e o mais rapidamente possível. E o computador e a inteligência artificial fazem o desenho e calculam as estruturas e toca andar. Se a ponte cair, paciência, foi uma rajada de vento a mais, para a qual ele não estava programado, foi um terremoto para o qual não estava programado, ou foi mais uma vitória do Partido Socialista, com a maioria absoluta em Portugal. Qualquer coisa assim estrombólica terá acontecido que fez a ponte cair. Enquanto que a nossa inteligência não pode correr estes riscos. Por isso nós somos bastante mais lentos, temos que inserir muitos coeficientes de segurança. Temos que aceitar que aquilo que a máquina nos diz, mas vamos ter que corrigir, vamos ter que aumentar a segurança, ao fim e ao cabo. A máquina é o nosso ajudante, é aquele tipo que faz tudo, mas nós no final temos que assinar. E ao assinarmos, nós estamos a colocar a nossa responsabilidade naquela ponte, naquele avião, naquele navio. Seja qual for a inteligência artificial ou humana, uma coisa é sempre certa. A última palavra tem que ser sempre dos humanos. Que se fartam de errar, é verdade. Que passam a vida a errar, basta olhar para o nosso governo. Mas temos que ser nós a dar a última palavra. Porque nós ainda temos sentimentos e temos medo que as coisas falhem. As máquinas não têm sentimentos e não têm medo que as coisas falhem. Se as deixarmos decidir, há uma coisa que elas vão eliminar mais cedo ou mais tarde. É a inteligência que lhes faz concorrência. A nossa. A inteligência que a atrasa. A inteligência humana, que tantas vezes está ausente de onde nunca poderia estar e que tantas vezes nos faz, a todos nós, falhar. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro
é do povo. Meus caros, vivam, bem-vindos a esta televisão, o telejornal do dia 9, o dia da vitória da Europa, mas sobre isso eu já fiz um videozinho que com certeza já viram, se não viram aconselho a que vejam. Vamos fazer um overview rapidamente sobre as últimas notícias dos últimos 2 dias e temos aqui o meu penúltimo vídeo, de 7 de maio, sobre a atualidade até àquela data. Temos aqui alguém parecido com o Marcelo, claro que não é ele, na praia, vejam que vale a pena, e a nossa imagem lá fora está pior que a do Galamba cá dentro. Temos realmente crónicas sobre o que se passa em Portugal lá fora, que são autênticos hinos à desgraça e à vergonha de um país que já não estava muito bem visto, a verdade é esta. Há décadas que não está muito bem visto, não há muitas, há 2 ou 3, e agora está pior do que nunca. A vergonha a que Portugal está exposto a nível nacional. Vejam este vídeo que mostra o que alguns canais privados de televisão por essa Europa fora dizem sobre Portugal, e realmente é difícil dizer pior. Esta sondagem da Europe Elects, que foi publicada, penso que ontem, mostra o que todos nós sabemos, conhecemos, e que por mais que a comunicação social tente dar a volta ao texto, não conseguirá. Realmente, como é que é possível que o PSD possa vir a governar com resultados destes e sem o Chega, bem entendido, porque o Monte Negro diz que não quer nada com o Chega. Já a inteligência limitada e ele também diz que não quer nada com o Chega. Pelos vistos, eles não querem é nada com o país, porque sem o Chega, nem uns, nem Monte, nem Rio anterior, nem a inteligência limitada conseguem chegar ao governo. Portanto, tem que decidir, ou pedem ajuda ao Chega, e se fosse aventura agora já não oferecia sequer para nada, se precisarem venham cá, que a gente está cá à vossa espera, mas têm que pedir, está bem? Têm que pedir de mão estendida, que é o que costumam fazer à China. Pá, peçam de mão estendida, com muita humildade, peçam muita desculpa por tudo que têm dito contra nós, que é tudo mentira, chamam-nos de fascistas, racistas, xenófobos, misóginos, por aí fora, tudo mentira. Então agora venham pedir desculpa por tudo isso que têm dito nos últimos tempos e peçam, por favor, para nós vos darmos a mão, e é se vocês querem alguma vez ser governo de Portugal. Caso contrário, esperamos mais 2 ou 3 anos e seremos governo com maioria absoluta. Era o que eu faria se estivesse no lugar de Ventura. Vejam as sondagens, PS, PSD estão empatados com 26%, o Chega com 15% e depois por aí abaixo. Diz aqui o Berloque da Canhota com 10%, Bem, isto foi depois de uma ganza, de certeza absoluta, que o Berloque da Canhota nunca mais chega a 5, quanto mais a 10. Mas mesmo que chegasse, mesmo que estes 10 fossem reais por algum milagre da Nossa Senhora de Fátima, que agora veio o 13 de maio, mesmo com 10% do Berloque, que não vai ter nem metade, não era possível que a direita alguma vez viesse a governar sem o Chega. É completamente impossível. 2 e 2 são 4, não são 14, de maneira que não há nada a fazer. Os números não mentem e eles estão aqui para quem souber fazer contas. Isto basta andar na escola primária, não é preciso chegar sequer à escola básica ou ao 2º ciclo. Estão aqui as contas todas. Diz Costa que para os professores, estamos a falar na escola primária, o fim da precariedade, diz ele. António Costa elogia a promulgação de documento por Marcelo Rebelo de Sousa, que é um cúmplice. É um cúmplice desta pouca vergonha. Nós tivemos o azar de simultaneamente termos o pior primeiro-ministro, juntamente com o pior presidente da República, e como se isso não chegasse, o pior presidente da Assembleia da República. É um 3 em 1 da desgraça socialeira, porque eu não vejo nenhuma diferença do presidente da República para qualquer socialeiro, não vejo nenhuma diferença, ele é realmente o catavento. Agora temos a certeza que Passos Coelho tinha razão quando o chamava de catavento. Realmente ele é para o lado que o vento sopra. Soprou para o socialismo, Marcelo é socialista. Se soprasse para o PSD, Marcelo seria social-democrata. Olha, para mim nem é uma coisa nem outra, é um tipo que come gelados com a testa. E temos aqui na TVI a notícia de que Portugal é o segundo país
onde ter dinheiro no banco menos rende. Se tem dinheiro no banco e espera juros, é melhor esperar sentado. Eu diria esperar deitado. Fiz um videozinho sobre isso, é realmente uma vergonha. Comparam-nos ao pior país, que é o Chipre, que não é país nenhum, aquilo é uma offshore qualquer, um ponto gigante, não é? Chamar Chipre um país, realmente, qualquer dia, a Madeira também é um país. Portanto, para além do Chipre, que não é coisa nenhuma, é uma coisa que ninguém sabe o que é, aquilo é lavagem de dinheiro, há um país, esse sim, parece que ainda é um país, embora cada vez menos se pareça com que é Portugal, que somos o pior país da Europa a receber juros e o primeiro a pagá-los. Muito obrigado, grande banca, que nós conseguimos salvar com 22 ou 23 mil milhões de euros nos últimos anos. É assim que a banca nos agradece. Nas provas da frição do segundo ciclo, aparece uma pergunta que é: imita o som de um sapo cego. Isto é verdade, é? Chegámos a isto no ensino. Não é só na saúde, em que as pessoas vão para as bichas agora, vão para as filas às 11 da noite. Não é às 4 da manhã, como era antigamente. Não, estamos muito mais evoluídos. Isso era antigamente, ir às 4 da manhã. Oh, ainda se dormia qualquer coisinha, não era? Não, agora não. Agora é às 11 da noite. Não se dorme nada. Vê-se nas televisões. Alguém se importa com isso? Não. A começar pelo Ministro da Saúde e a continuar pelo CEO do SNS. As pessoas vão às 11 da noite para a fila. Foi a abertura do telejornal da TVI hoje. Eu, por acaso, tenho aqui, mas não posso pô-lo, como sabem, que me cortam. Mas vão à box, andem para trás e vejam que realmente, em Portugal, agora é às 11 da noite do dia anterior que se vai para as filas de espera para a saúde. A tal saúde que é como é que é? É o nosso direito. Direito, nós temos o direito à saúde. Só que não, temos que pagar para os privados. Temos direito, mas não funciona. É como o aborto. Pode-se fazer? Não. Mas acontece alguma coisa que eu faça? Também não. Pronto, é como aqui. Temos direito à saúde? Temos. Mas à saúde? Não. Ok, ganda Marcelo, ganda Costa, um grande abraço. Algum de vocês será um sapo cego? Porque se fossem, eu saberia imitar-vos. Agora, se não são, eu tenho muita dificuldade. Imagino os miúdos com 10 anos a tentar imitar o som de um sapo cego. Olhem que não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Percebe-se agora que Galamba orientou as respostas da gestora da TAP? Percebe-se agora. Sempre se percebeu. Mas ele negava. Agora que não fala, não pode negar. Está proibido de falar, portanto está proibido de negar. O socialismo ainda não descobriu forma de um mentiroso falar com a boca fechada. Mas para lá caminhará. Eu tenho a impressão que agora com esta inteligência artificial, sim, porque natural não tem nenhuma, com a inteligência artificial eles vão arranjar maneira de mentir mesmo não falando, que foi o que aconteceu hoje naquela coisa da TAP. Mas sobre isso falaremos depois, não há tempo para falar tudo. Amanhã falaremos sobre esta comissão de inquérito à TAP, em que o próprio presidente se demitiu, foi-se embora e disse: ó, meus caros amigos, um grande abraço e até à próxima, um queijo da serra, eu depois apareço um dia qualquer, depois de tirar férias. Isto não é um partido socialista, isto também não é um partido social-democrata, isto é uma comissão de inquérito. Vai dar ao mesmo. Chegámos a este ponto, ok? Quase tudo à lambada lá dentro. À galambada lá dentro. Pois o preço do cartaz de produtos com IVA zero, meus caros, está mais caro apenas 2 euros desde a implementação da medida. É caso para dizer, já veio tarde esta medida, se viesse mais cedo, os supermercados ganhariam ainda mais. Mas como veio tarde, enfim, demoraram mais tempo a levantar os preços. Cá está. Preço de cabaz de produtos com IVA zero. Com IVA zero, o cabaz está mais caro, 2 euros, desde a implementação da medida. Ora, não era isto que se esperava do país mais inteligente da Europa? Não é o mais aldrabão, não é o mais mafioso, não é o mais socialista, não. É só o mais brilhante. Consegue fazer dinheiro do nada. Consegue fazer dinheiro quando os preços baixam. E foram detidos 7 suspeitos de tráfico de droga num bairro social de Braga. Eu acho esta notícia completamente deplorável. Não é só o Galamba, é o Galamba e esta notícia. Onde é que se viu os pobrezinhos que vivem num bairro social de Braga dedicarem-se à droga? Eu não acredito, nem nenhuma pessoa de bem e de mal também não acreditam com certeza nisto.
Então diz que, coitados dos moradores, digo eu, um bairro social. Parece impossível. Como é que esta zona de gente pobre e humilde é considerada o centro da distribuição da droga? Porque a notícia diz isso, que era o centro de distribuição e de consumo de droga em Braga. Não pode ser, eu não acredito nisto. Os coitadinhos que lá moram não têm dinheiro nem para pagar as rendas sociais de 5 euros. Como sabemos, as etnias têm rendas de 5 euros e não as pagam. Não as pagam, depois aquilo vai lá para o processo e tal, depois aquilo é tudo arquivado. Não pagam rendas de 5 euros porque não conseguem pagar rendas de 5 euros. Claro, lanches no Casablanca de 400, 600 euros que eu vi, isso eles têm dinheiro para pagar. Um lanche, 5, 6 pessoas, num lanche tiram um maço de notas desta grossura e pagam o lanche e o maço fica quase igual. Voltam a metê-lo e dizem, já ganhámos, o IRS já deu para este lanche. Bom, para isso eles têm dinheiro. Agora, para rendas de 5 euros, imaginem 5 euros, quem é que consegue pagar 5 euros? As etnias nunca. E, portanto, eu percebo que eles não tenham dinheiro para pagar droga, para vender e para transacionar. Portanto, eu não acredito minimamente que naquele bairro haja algum pobrezinho que venda droga. Não sei o que é que passou pela cabeça da polícia, ainda por cima prenderam 7, diz aqui, detidos 7 suspeitos e tinham mandados para prender 15. Bom, isto é um exagero, não pode ser, eles são pobrezinhos, eles não têm dinheiro para pagar a renda, não podem nunca vender droga. Toda a gente percebe isto. E, meus caros, uma má notícia também. Uma má notícia nunca vem só, portanto vem logo 2 ou 3. Esta diz que 2.000 refugiados ucranianos já fugiram de Portugal. Vejam vocês, 2.000 refugiados ucranianos foram-se embora, não deram fé, disseram adeus até à próxima que a gente já vem, não saia do seu lugar, disseram eles. 2.000 que nós tivemos aqui, mantidos às nossas custas, bem sei que o dinheiro vem da Europa, mas não sei se virá agora, uma vez que eles foram-se embora e nem um abraço nos deram. Foram-se embora de um dia para o outro, já vai em 2.000, na minha escola eram uma data de alunos, desapareceram de um dia para o outro, sem deixar rasto, não se despediram de nós e realmente foi um bocadinho, enfim, triste. Ficámos todos muito tristes, até porque eles não apareciam às aulas, não iam lá, não entravam, apareciam ao meio da aula, jogavam nos telemóveis, jogavam jogos de computador e, portanto, nós ficámos todos tristes por eles terem ido embora. O Pestana do Barloque da Canhota continua com o braço no ar, como os comunistas, claro, se fosse o Ventura, diziam que era fascista porque punha a mão assim a dizer adeus. Isso é fascismo. Este símbolo do comunismo não é nada. Não é nada, não é coisa nenhuma, portanto, como toda a gente sabe. E então, este amigo, que ganha bem a vida com os sindicatos, não sabemos quanto é que ele ganha, mas sendo do Bloco de Esquerda não deve ganhar muito, no máximo 15.000 euros, nem tanto. Ora, vamos lá ver quantos anos é que este governo descongelou na carreira congelada dos professores, porque andaram os totós todos atrás do Pestana, a pensar que o Pestana descongelava alguma coisa. O Pestana descongelou a conta bancária dele. Agora, o resto não descongelou nada. E hoje vimos o inefável ministro, chamam aquilo ministro, o ministro escuteiro da Educação, dizer que deu a maior benesse do mundo aos professores, porque 11.000, ontem era 8, mas hoje já aumentaram de 8 para 11.000 já não vão precisar de andar com a casa às costas. Mas sobre o descongelamento, bola, como eu sempre disse, podem ver os meus vídeos anteriores, eu não sei porque é que digo estas coisas, mas a verdade é que nunca falho. Eu disse, nem uma hora será descongelada, quanto mais um dia. E veio o berloqueiro de esquerda, ex-berloqueiro de esquerda e agora do movimento da esquerda socialista, dizer que não, enquanto não desbloquearem o congelamento, nós nunca mais damos uma aula. A verdade é que eles têm dado todas e Costa desbloqueou-nos ou descongelou-nos zero. Zero, que é tanto quanto vale este ultracomunista que se fez passar por grande amigo dos professores. Pior do que este ultracomunista é o Marcelo, que almoçou esta segunda-feira com o vice-presidente da China. Eu fiz um vídeo sobre este ajoelhar perante a China dos Estados europeus, incluindo Portugal, este lambebutismo inacreditável e miserável
que os países democráticos, notem bem, países democráticos ajoelham perante ditaduras. É inacreditável, como eu digo no meu último vídeo, que vão ver aqui mais à frente, e acabo o vídeo dizendo isto, como é que é possível que as pessoas não tenham vergonha na cara? Passam a vida toda a proteger a democracia, a dizer que a democracia é o único regime político que pode haver, e depois ajoelham, põem-se de cócoras perante os ditadores. São uns palhaços. E mais nada. Com respeito pelos palhaços. Ex-diretor do Museu da Presidência foi condenado a 6 anos e 6 meses de prisão efetiva. Vá-se lá saber porquê. Eu penso que foi porque ele teimava a ir à missa todos os dias. E quer dizer, o padre disse, não, mas o senhor não venha aqui todos os dias, eu já não posso ver. E ele continuava a ir à missa todos os dias, e por causa disso, não foi por ter roubado nenhuma peça do museu, nem foi por ter dado centenas de peças, dado entre aspas, a amigos, por preços baixos, claro. Não foi por nada disso, foi porque eu acho que ele ia à missa todos os dias. Eu acho realmente esse comportamento execrável e muito condenável. Um país de ladrões, pergunto eu, ou tornam-se ladrões pela ocasião? O tribunal quis deixar bem claro que Diogo Gaspar traiu a confiança que lhe foi devida, ou que lhe foi dada, enquanto exerceu o cargo de diretor do Museu da Presidência. Notem, estou a falar do Museu da Presidência da República. Oh Marcelo, vai para o trabalho. Em síntese, o doutor Diogo Gaspar teve, sem dúvida, um trabalho meritório e teve condecorações de 2 presidentes da República. Condecorações de... Não sei também se vendeu as condecorações, provavelmente sim. As condecorações de 2 presidentes da República por acautelar o património do Museu da Presidência. E agora, teve uma atividade sem dúvida de relevo, não há dúvida. A atividade dele foi de relevo, de muito relevo. Era uma pessoa, à partida, digna de confiança, acrescentou o juiz, enquanto olhava para Diogo Gaspar, que, já agora deixe-me terminar isto, que estava sentado mesmo à sua frente. E apesar de todos estes elogios e das 2 condecorações, o homem roubou tudo o que pôde. Ai, não se pode dizer isto, eu retiro, está bem? Não roubou. Como é que é de dizer? Apoderou-se de tudo quanto pôde, está bem? 170 mil euros até agora, portanto podem multiplicar isto por 10, que mesmo assim não chegam lá em termos reais. Ó doutor Diogo, como é que o senhor caiu nesta tentação? Eu acho que lhe armaram uma cilada. Eu acho que alguém foi buscar à noite, sem ele saber, os móveis, os objetos, tudo quanto havia lá, e meteu em casa dele. Pôs, quer dizer, estacionou um caminhão, tira à porta dele e durante a madrugada meteu aquilo tudo em casa, porque foi isso que foi encontrado em casa dele pelas buscas da judiciária. Coitado, o homem não sabia que aquelas mobílias todas que estavam dentro de casa dele tinham saído do Museu da Presidência. Portanto, eu tenho pena dele, realmente a justiça em Portugal não funciona e isto é uma grande injustiça, como diria Calibero a chorar. A melhor banca do mundo é a nossa, foi o meu vídeo de ontem, expliquei com dados que não são meus, dados do M&M's, não é do Meieleca, eu queria dizer Meieleca, não é Meieleca, do Marcos Mendes, M&M's, os dados que ele mostrou na SIC, na Sociedade Irmãos Costa, ou na televisão doente, como quiserem, mostrou os dados que realmente provam que nós temos a melhor banca do mundo, porque não deixámos que ela fosse à falência, portanto, nós, os portugueses que pagam impostos, que também não são assim lá tantos, injetámos 22 ou 23 milhões, quase 29 milhões e é peanuts, 23 mil milhões na banca, e agora a banca, para nos agradecer o que faz, cobra-nos os juros mais caros da Europa e paga-nos a juros mais baixos da mesma Europa. Vejam este vídeo que vale a pena, é um vídeo bem disposto porque não temos outro remédio. Tristezas não pagam dívidas e temos que nos rir da nossa própria pouca sorte. Minha não, que eu não votei nesta escardalha. Minha não, mas a maioria absoluta de 2 milhões que votaram nela. Num dos meus últimos vídeos falei-vos da alegoria da caverna, não sei porquê, veio-me à cabeça, não tenho guião como sabem e como me conhecem, eu olho para a câmara e falo. Também não sei porque é que eu falo, ninguém sabe como é que o cérebro funciona. Eu realmente, antes de começar a gravar,
penso que vou dizer uma coisa e no final digo outra completamente diferente. É tudo de improviso, como já perceberam. Não há aqui guião. E acho que é fácil perceber isso. E, portanto, eu falei da alegoria da caverna a propósito não sei de quê, no meu último vídeo, e é lá que está. O mito da caverna, nós chamamos alegoria da caverna, explicado num minuto. Vale a pena ver, é aquilo a que os portugueses estão sujeitos. Nós estamos numa caverna, como Platão, há 2500 anos, ou coisa do género, e só vemos as sombras que são projetadas nas paredes por uma luz que está atrás de nós. Nós nunca vemos os objetos, só vemos as sombras, mas as sombras só de longe nos indicam o que é o objeto. Imaginem uma sombra de um touro e depois o touro é completamente diferente, não é? E portanto nós só vemos metade das coisas e há touros com fartura em Portugal. A Renfe quer operar sozinha a linha entre Corunha e Lisboa. E parece que faz muito bem, não quer parar ali na fronteira, em Valença, ou lá onde é, para mudar de maquinista. Por dois motivos. Primeiro, o maquinista já vai habituado e vai por aí fora. Segundo, nós não temos maquinistas em Portugal. Ou estão em greve, ou então estão de folga. E, portanto, é muito bom para todos nós que seja a Renfe uma empresa espanhola que tome conta dos nossos comboios. Caso contrário, sujeitamos a que aconteça o que tem acontecido há um ano na linha da Beira Alta, que está perfeita, está completa, só lhe falta os carris. A energia elétrica, também é outro pormenor, falta-lhe também os comboios e, portanto, falta pôr aquilo a trabalhar. Mas isso são pequenos pormenores. Tirando isso, tem tudo. Continua a ter aquilo, digamos, o chão, onde se vão pôr os carris, mas isso é um pormenor. Continua a ter os valos de um lado e do outro, onde tem que se meter as cantenárias. Bom, mas isso é tudo pormenores, como sabem. Portanto, para que não aconteça ao resto de Portugal o que está acontecendo na linha da Beira Alta, que sabe Deus quando é que vai abrir, é melhor que seja mesmo a empresa espanhola Renfe a tratar dos interesses dos portugueses, já que as empresas nacionais, e esta então já nos levou 3.600 milhões de euros, nem sequer a linha da Beira Alta consegue ativar. O vídeo de hoje, historiecos, mentirecos, não é o título é o Dia da Liberdade. Para alguns, o Dia da Liberdade da Europa, não é? Faz hoje 70 e não sei quantos anos, por acaso até não tenho aqui, mas foi em 1945, como sabem que terminou a guerra, é uma questão de fazer contas, como Guterres, é só fazer as contas, não é? E chegou onde chegou. Faz hoje então anos, dia 9 de maio, que acabou a Segunda Guerra Mundial. Acabou não, porque depois ainda houve mais duas pequenas bombas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, mas isso não conta. Só morreram 500 mil pessoas naquela hora, isso não conta. E a guerra tinha terminado, como veem, no dia 9 de maio. As bombas foram lançadas a 6 e 9 de agosto. Hitler tinha morrido no dia 30 de abril e Mussolini a 28, 2 dias antes. Portanto, ora, abril, maio, junho, julho, agosto, 4 meses depois é que lançaram as duas bombas que mataram aquela gente, mas pouca gente, foi pouca gente, 500 mil, isso não é nada. Vejam o vídeo que vale a pena, tem muita informação, eu recolhi muita informação, agora a falar a sério, recolhi muita informação, acho que vale a pena ver. E, a pedido de inúmeras famílias, eu aqui há 3 dias fiz uma brincadeira, uma musicazinha que era A Tarde em Itapuã, de Toquinho e Vinícius, e fiz uma brincadeira, estava bem disposto, cantei aquilo à primeira, não tenho tempo para andar a compor nada, algumas partes menos bem afinadas, tudo isso poderia melhorar se eu perdesse ali mais 2 ou 3 horas, não era muito. Mas não estou para isso, era o que me faltava. Sai como sai e toca andar. Ainda tinha que estar a ler a letra, ainda estive a ler a letra, mesmo assim está a ser um êxito incrível. Toda a gente me pediu, querem ver, porque eu pus isto só para apoiantes. Para não me chatear, porque depois vem, ele diz umas coisas sobre as figuras do Estado. Não faz mal. Não estou-me a referir àquelas que estão atrás de mim. Aquilo foi uma coincidência, como eu digo, a pedido de inúmeras famílias, republico uma chalaça musical, algumas figuras do Estado. Não são aquelas. Não. Aquilo é uma mera coincidência, não é? Não propriamente acho que coloco atrás de mim qualquer semelhança entre a letra, eu acho que vale a pena ouvir a letra, e as figuras expostas atrás de mim é pura coincidência, não eram aquelas, aquilo foi um lápis qualquer, nem sei como é que apareceu aquilo, acho que são os algoritmos, não é? Inteligência artificial. Acho que foi uma inteligência artificial que me pôs aquelas figuras atrás de mim. E por falar em inteligência artificial, tenho aqui o nosso amigo Vara, Armando Vara, que diz que o Ministério Público recorreu da pena única aplicada a Armando Vara na Operação Marquês, aquela operação
em que o Sócrates ainda não foi julgado, nem nunca será, pelo menos no meu tempo de vida. Eu também não conto andar cá mais do que 20 anos, portanto nos próximos 20 anos esqueçam lá isso, que eu também. E então o Ministério Público recorreu da pena única aplicada ao Armando Vara, coitadinho, foi preso por ter aceitado uns robalos do sucateiro. Como se lembram, o sucateiro deu-lhe uns robalos, e mais não sei quantos milhões, mas isso não interessa, não foi provado, mas os robalos meteram na cadeia uma data de anos. E agora parece que ainda fica mais tempo. Eu acho mal, mas é o que lhe vai acontecer, porque perdendo o poder, perde tudo. Estou-me a lembrar do Vale Azevedo, estou-me a lembrar do... Não, Pinto Costa não. Estou-me a lembrar do Vale Azevedo, que só foi preso quando saiu do Benfica, do presidente do Benfica, não é? Acontece. E ficamos por aqui, meus caros, um serviço rápido. Vou ler agora as vossas mensagens, já li algumas também, e terei o prazer de responder algumas no meu próximo direto, está bem? Porque eu sozinho não consigo fazer nada e não quero estar aqui 1h30 a encher balões, como vejo outros fazer. Eu não sou entertainer, o que eu faço é dar-vos a minha opinião sobre as coisas, mas entertainer realmente não sou. Portanto, as melhores questões que aqui estiverem, eu amanhã responderei a elas, está bem? Um grande abraço, e agora vão ver o Guterres, que foi condecorado com um prémio Carlos V, o Imperador de Espanha, na altura não havia Espanha, né? De vários países, né? Várias nações espanholas e também de muitas do resto da Europa, casado com uma senhora portuguesa. Sobre isso falarei amanhã. É realmente um caso de amor brutal entre uma portuguesa e um espanhol, coisa que nós não estamos habituados. Dizemos que de Espanha só vem maus ventos e maus casamentos. Sobre isso falarei amanhã, sobre Carlos V e a sua mulher Isabel. Um grande abraço e até amanhã. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. Eu lamento que a comunidade democrática europeia e mundial continue a ajoelhar perante a China e, em parte, também perante a Rússia. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube, porque o dinheiro é do povo. Meus caros, celebra-se hoje em todo o mundo o Dia da Vitória da Europa. Realmente o dia teria sido o dia anterior, ontem, em 1945, e foi exatamente nesse dia que se proclamou o fim da guerra, da Segunda Guerra Mundial na Europa, embora os racionamentos e depois todas as consequências da guerra ainda fossem durar durante mais alguns anos. Mas em Londres, em Trafalgar Square e no Palácio de Buckingham, juntaram-se dezenas de milhares de pessoas, surgindo à varanda do palácio o rei George VI e a rainha consorte Elizabeth, acompanhados pelo primeiro-ministro Winston Churchill, para saudar a população. A fotografia que estão a ver agora. A princesa Elizabeth, que em Portugal se chama Isabel II, foi autorizada a juntar-se à festa entre o povo de Londres apenas, ela ainda não era rainha. Nos Estados Unidos, o presidente Harry Truman celebrava 61 anos neste mesmo dia e dedicou a vitória ao seu antecessor, Franklin D. Roosevelt, que morrera havia cerca de um mês, no dia 12 de abril. Os aliados tinham acordado, portanto, que seria no dia de hoje, 9 de maio, o dia da celebração. Mas os jornalistas souberam, lançaram a notícia da rendição alemã mais cedo do que era previsto, precipitando então as celebrações. A União Soviética manteve a celebração para a data combinada, sendo por isso que o fim da Segunda Guerra Mundial, conhecida como a Grande Guerra Patriótica na Rússia e noutras zonas da antiga União Soviética, é celebrada hoje, no dia 9 de maio. Por isso estão a ocorrer, neste preciso momento e já há algumas horas, as celebrações no Kremlin. É claro, a guerra não acabou ali, continuou no Pacífico e nomeadamente no Japão, que sofreu a explosão de mais 2 bombas nucleares, as únicas 2 bombas lançadas sobre a humanidade, em 6 e 9 de agosto desse mesmo ano. Portanto, já a guerra tinha terminado na Europa há muito tempo, mas continuava ainda no Pacífico e no Japão.
Quanto a mim, as bombas nucleares foram um genocídio contra a humanidade, completamente evitável, já que o Japão não tinha já nem sequer combustível para fazer regressar os pequenos aviões kamikaze, suicidas, que se lançavam desesperadamente sobre os porta-aviões americanos, sem praticamente nunca os atingirem. Era só esperar mais algumas semanas e o Japão teria que se render na mesma por falta sequer de combustível ou de armas e munições para continuar a guerra. Mas não, acharam por bem, e neste caso o presidente Harry Truman achou por bem testar aquelas duas novidades que mataram mais de 500 mil de pessoas e que ao longo dos anos ninguém sabe ao certo quantas mais. Recordo ainda que Hitler se tinha suicidado, alegadamente, no dia 30 de abril, portanto 9 dias antes deste dia 9 de maio. E Mussolini, 2 dias antes de Hitler, tinha sido morto. No dia 28 de abril, ele foi assassinado e pendurado numa praça em Roma, de cabeça para baixo, juntamente com a sua namorada, a quem foi dada a oportunidade de fugir, mas que se recusou a fazê-lo, preferindo morrer ao lado do seu marido, ou companheiro, Benito Mussolini. Foi nesse dia, 28 de abril, que terminou o fascismo em todo o mundo. Desde esse dia até à data de hoje, nunca mais houve nenhum governo fascista. Pode ter havido movimentos simpatizantes do fascismo, como há movimentos simpatizantes de tudo, até da lagartixa verde da Serra da Estrela. Mas tomar o poder, nunca mais nenhum grupo fascista o tomou em lado nenhum neste planeta. Houve ditaduras militares? Houve. Que os historiadores de extrema-esquerda, os Rosas e os outros, querem fazer confundir com fascismo. Mas regime fascista nunca mais existiu, nem sequer em Espanha se pode dizer que Franco alguma vez fosse fascista. Nunca foi. Uma ditadura militar sangrenta? Sim. Uma ditadura militar que eliminava opositores, democratas e comunistas? Também. Uma ditadura militar que instaurou a censura e a polícia política? Sim. Uma ditadura militar que proibiu o ajuntamento de pessoas que alegadamente conspirariam contra a sua própria ditadura? Sim. Mas fascismo nunca mais houve. Com o mínimo de rigor, nenhum historiador pode dizer que os ideais do Partido Fascista Italiano de Benito Mussolini alguma vez se tenham replicado, na sua maior parte, sequer em alguma ditadura militar subsequente. Nem no Chile, nem em El Salvador, e mais próximo de nós, nem em Espanha, e nem em Portugal, muito menos em Portugal. Em Portugal houve realmente um movimento fascista, os Camisas Negras, liderados por Rolão Preto, que foi banido de Portugal pelo Salazar e pela sua polícia política. Recordo que o maior inimigo do fascista Rolão Preto foi António de Oliveira Salazar. Eram os maiores inimigos e só historiadores do Bloco de Esquerda é que podem negar esta evidência. Rolão Preto odiava Salazar e Salazar retribuía-lhe a simpatia por Rolão Preto. Este teve que fugir para a Espanha, onde foi acolhido por Primo de Rivera, ali ao lado, em Cidade Rodrigo. Primo de Rivera, sim, tentou fundar a denominada Falange Espanhola em outubro de 1933, pouco antes de se candidatar à eleição geral de 1933, na qual conquistou uma cadeira no Congresso dos Deputados da Segunda República Espanhola. Ele assumiu a postura de líder messiânico e tomou para si a tarefa de salvar a Espanha através da fundação do tal partido fascista, mas encontrou muitas dificuldades em aumentar a base política durante toda a carreira. Portanto, nem Primo de Rivera conseguiu instalar o regime fascista em Espanha. E atenção, que estamos a falar de 1933. Ora, Mussolini foi morto em 45. Depois de Mussolini, não houve mais ninguém, em parte nenhuma do mundo, a tentar instaurar um regime fascista. O mesmo se pode dizer do regime nazi, que, digamos, tem uma doutrina fascista e ainda mais militarizada na prática. Depois de 30 de abril de 45, nunca mais houve nenhum partido nazi no mundo inteiro a tomar o poder. E já agora, recordo que nazi quer dizer nacional socialista. Eu repito, o partido nazi denominava-se em alemão Partido Nacional Socialista.
todos os mentirosos historiecos que tentam ligar quer Mussolini, quer Hitler a regimes atuais, nomeadamente ao regime de António de Oliveira Salazar, estão a mentir, estão a tentar enganar o povo e bem sei que o têm conseguido com a colaboração e cumplicidade da comunicação social que nos mente a toda a hora e na qual não podemos acreditar mais do que 10% do que nos dizem. Factualmente, o que aconteceu é uma coisa, depois a volta que lhe dão para tentar iludir o povo é outra completamente diferente. O fascismo morreu em 45. O nazismo morreu 2 dias depois, em 45, em 30 de abril, com a morte de Hitler. Nunca mais houve nenhum regime nazi, nem nenhum regime fascista depois do dia 30 de abril de 1945. Ainda hoje andam com ele na boca. Mas, no entanto, continuaram a existir regimes comunistas, nomeadamente em toda a União Soviética e em países da América Latina, como, por exemplo, em Cuba ou na Nicarágua. E, portanto, se o fascismo e o nazismo terminaram em 45, o comunismo, o regime ainda mais sanguinário do que estes dois juntos e somados, nazismo e fascismo, porque esta ideologia comunista já levou ao genocídio de entre 100 a 120 milhões de inocentes, tanto nos países da União Soviética como especialmente na Ucrânia e na Rússia, e justamente por alturas de 1932, 1933, naquela grande fome denominada de Holodomor, que está bem documentada na história, mas da qual nenhum historiador de extrema esquerda se lembra ou quer lembrar. Já para não falar nos gulags, nos grandes campos de concentração na Rússia e nos grandes campos de reeducação da China. A Rússia e a China são 2 grandes potências mundiais, segundo elas próprias, governadas pela ideologia comunista. Sabemos que é mentira. Sabemos que, tal como o fascismo e como o nazismo, não existe nenhum comunismo em termos teóricos puros a governar nenhum país no mundo. Existem, sim, oligarcas que comandam a economia de países ditos comunistas. A China é tão comunista como Portugal, ou como a Rússia, ou como Espanha. A diferença está entre democracia e ditadura. Na Europa não há nenhuma ditadura, enquanto que a Rússia e a China são ditaduras perfeitas. Não os podemos chamar de comunistas, não, são tudo menos isso, mas podemos chamá-los de ditadores. E eu termino este vídeo com mais um lamento. Eu lamento que a comunidade democrática europeia e mundial continue a ajoelhar perante a China e, em parte, também perante a Rússia. São países ditatoriais que mereciam que nenhum país democrático com eles tivesse qualquer tipo de relação, seja diplomática e muito menos comercial. Mas, infelizmente, quando se trata de dinheirinho, ninguém quer saber das ideologias para nada, ninguém quer saber da democracia, ninguém quer saber da liberdade. Esses valores são vendidos para dentro de portas para se tentar ganhar eleições e apontar o dedo aos outros, mas eles próprios, que se dizem democratas, são os primeiros a ajoelhar e a lamber as botas aos grandes ditadores comunistas mundiais. É uma vergonha para António Costa, para Santos Silva e para Marcelo Rebelo de Sousa ajoelharem da forma como ajoelham perante os 2 maiores ditadores do mundo. E agora cortem-me o vídeo se quiserem. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. É claro, faz todo o sentido, porque nós também ganhamos muito acima da zona euro. Portanto, é natural que a gente pague mais do que a zona euro. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube.
porque o dinheiro é do povo. Meus caros, hoje vamos falar da banca e da banca portuguesa, que é realmente a banca mais esperta do mundo inteiro. Uma banca que foi salva pelos portugueses, que já nela depositaram, ou seja, perderam, mais de 23 mil milhões de euros e e a qual é a banca europeia que mais juros nos cobra e que menos juros nos paga. Aqui tenho, atrás de mim, dois quadros que mostram isso mesmo e que foram ontem apresentados na SIC pelo M&M's, pelo Dr. Marcos Mendes. Realmente, em termos de crédito à habitação, os portugueses têm a honra e o prazer de pagar juros mais altos do que a média da zona euro. A média da zona euro, como estão a ver, é de 3,44%, mas Portugal está muito acima, nós estamos sempre à frente, estamos no pódio e então pagamos a 3,86%. É claro, faz todo o sentido, porque nós também ganhamos muito acima da zona euro, portanto é natural que a gente pague mais do que a zona euro. Por outro lado, como também estão a ver agora, Portugal é o penúltimo país, ou seja, é o segundo pior da zona euro, em termos de retribuição de juros por parte da banca. Para terem uma ideia, nós recebemos 0,9%, enquanto, por exemplo, a França paga a 2,77%. É apenas o triplo dos juros que nós recebemos aqui em Portugal. Por isso, toda a gente que tem ainda algum dinheiro, o que é quase um milagre, está a investir em certificados de aforro que remuneram praticamente o triplo do que paga a banca, a tal banca que nós salvamos e que agora nos paga juros a 1/3 do que se paga, por exemplo, em França, e menos de metade da média da zona euro. Mas lá está, nós também somos dos países mais ricos da Europa, portanto também não precisamos de receber tantos juros. Sobre esta desgraça é bom ouvir André Ventura. O que se passa no crédito à habitação em Portugal é verdadeiramente usura. E o Sr. Presidente da República esteve bem em pedir uma reflexão sobre essa matéria. Ao mesmo tempo, olhando comparativamente para aquilo que já gastámos para sustentar esse sistema bancário, era mais do que legítimo que os portugueses tivessem uma suavização e não uma penalização daquilo que são hoje as condições bancárias de acesso à habitação e mesmo, em alguns casos, de crédito ao consumo. Por isso mesmo, e por ser para nós um tema relevante, decidimos que o dia 18 de maio será dedicado integralmente no Parlamento à discussão não apenas das condições bancárias, da penalização que os contribuintes têm sentido face ao sistema bancário e às dificuldades de pagamento das prestações das casas ou do crédito à habitação, mas ao mesmo tempo convocar o tema dos lesados da banca nas suas várias dimensões para um grande debate parlamentar que ocorrerá no dia 18 de maio. Pois é, meus caros, vejam a sorte que nós tivemos em ser portugueses. Ganhamos cerca de 1/5 do que ganharíamos se estivéssemos na Alemanha. Não temos proteção na saúde, nem na justiça. Temos provavelmente a pior deseducação da Europa, mas há uma coisa que nós temos acima dessa gente toda, desses nórdicos. Bem, para já o sol. O sol brilha sobre Portugal. Não brilha sobre a Alemanha, sobre a Finlândia, sobre a Noruega, não. E depois as praias, o Algarve. O Algarve é português. Não há Algarve na Islândia ou na Suíça. É claro, meus caros, nós tínhamos que pagar isto. Recebendo, então, um bocadinho menos do que os europeus, mais ou menos 3,5 vezes menos, também é pouca coisa, não tendo proteção na saúde, não tendo proteção na justiça, não tendo proteção em lado nenhum, temos a proteção da Nossa Senhora de Fátima e do sol, o sol que nunca se esquece de Portugal. Pagamos então os impostos mais caros de toda a Europa, em proporção, não temos direito a nada, ao contrário do que têm os outros europeusitos, e agora vem-se a saber
A banca que nós salvámos da ruína, que não podíamos deixar cair o sistema bancário português, pois já... Olhem, nós realmente não deixámos cair o sistema bancário, mas foi o sistema bancário que nos deixou cair a nós e a Portugal. Os 23 mil milhões que já demos para o novo banco, o antigo BES, para o BPN, para o BANIF, para o banco privado do rendeiro que terminou os seus dias no Brasil, se calhar, faço lá saber como. Bom, não chegaram esses 23 mil milhões, meus caros, então a banca, para nos, enfim, nos dar um pequeno puxão de orelhas, por só a termos deixado de sobreviver e ter lucros de milhões por ano, ela cobra-nos agora juros como mais nenhum país da Europa cobra. Meus caros, na Europa desenvolvida, é claro. E Chipre? Chipre está atrás de nós, meus caros. E qualquer dia, até Ibiza ficará atrás de nós. É preciso dizer que Chipre, aquilo é uma coisinha pequena. Tem 1 milhão e não chega a 200 mil habitantes. Tem uma área que é 1/10 da área de Portugal. Portanto, é mais ou menos 1/10 de Portugal. 2 dos nossos distritos juntos, não é mais do que isso. Comparamos-nos já e apenas e só com o Chipre, que é, enfim, uma quinta ao pé da Península Ibérica, por exemplo. Mas ainda bem que existe o Chipre, porque se não existisse, meus caros, o que seria de nós? Seríamos os últimos, e assim não. Assim ainda temos este colchão de ar que evita que sejamos os últimos da Europa. Mas, meus caros, não percamos a esperança. Dentro de muito pouco tempo, poucos meses, até o Chipre, porque já nos ultrapassou em termos de PIB, até o Chipre nos ultrapassará também em termos de juros a pagar e a receber. Dentro em breve, meus caros, e com este socialismo a todo vapor, de marcha atrás, a fundo, de todo vapor, marcha atrás, até cipriotas nós vamos gostar de ser. Se conduzir, não beba. Se governar, não roube. Porque o dinheiro é do povo. São mais que empestado e ninguém lhes parte o nariz. Meus caros, vivam, boa noite, bem-vindos ao Tili Jornal de dia 10 de maio de 2023. Dia em que se me avariou a câmara principal, portanto já vou ter que entrar em despesas, o que me leva a dizer-vos se realmente tiverem dinheiro a mais, se forem daqueles portugueses que trabalham na ONU, como o Gugu da ONU, que ontem recebeu um prémio que a Edith Estrela pensa que é um prémio do Partido Socialista, coitada, vamos ver isso no final. Se tiverem dinheiro a mais no final do mês e acharem que a inflação não vos influi em nada o vosso rendimento, olhem, podem sempre apoiar o canal, que eu vou ter que comprar uma câmara que esta perdeu o sincronismo e está sempre a andar para cima e para baixo. Portanto, deixei de ter o LCD a ver-se como deve ser, está sempre a subir. Bom, é um scroll. Meus caros, aqui temos nós algumas notícias de ontem e de hoje. Este foi o meu vídeo de ontem, a televisão de ontem, dia 9. Temos aqui o Galamba que orientou as respostas da gestora da TAP, mas não faz mal nenhum, porque ele hoje continua a dizer que tem muitas condições, não sabemos quantas, se tem 4 ou se tem 5, muitas condições para continuar no governo. Bom, num governo destes não se espera outra coisa. Tanto que soubemos que não houve atuação ilegal do SIS. Quem o garante é a ministra que foi expulsa por deixar arder Portugal em 2017, aquela Constança, daquela vozinha assim, que deixou arder isto tudo e não se queria vir embora. Teve que ser o Costa a dizer: olha, é melhor isto embora, que eu tenho aqui um cabrita para o teu lugar. Não se ganhou grande coisa, mas ela foi posta na rua. E agora, ela que manda no SIS. Quando for posta na rua do SIS, há de mandar noutra coisa qualquer, na segurança social ou nos subsídios de qualquer coisa. 2 coroas ou 4. Está bonito, não está? Realmente está. Está muito giro. Jorge Curado.
um elevador para automóveis. Eu de vez em quando meto aqui estes fediversos, são estas curiosidades do princípio do século XX, e algumas até são do século XIX. Esta não. Esta é do princípio do século XX, de 1936. O meu pai tinha 5 anos nessa altura, a minha mãe tinha 3. Um elevador de automóveis. Eu pergunto como é que isto funcionará. Vejam isto na minha página do Facebook e deem o vosso palpite, porque eu sou engenheiro mecânico e olho para aquilo e não vejo como é que aquilo funciona. Quer dizer, se eu quiser tirar aqui o carro de cima, tenho que tirar os outros carros todos por aí baixo. É brutal. Vejam isto com calma e depois digam-me como é que isto funciona, faz favor. A CNN perdeu apenas 2 milhões de euros no seu primeiro ano. Foi pouco, dado o desgraçado serviço que produz e que disponibiliza. 2 milhões é muito generoso, só ter perdido isso no seu primeiro ano, revela Pedro Moraes Leitão, sublinhando que a aposta no canal foi muito ousada e é preciso ser paciente para saber se vai compensar. Portanto, vai ter mais um ano para perder mais 2 milhões e outro ano perde mais 2. Eu faço-lhe aqui um desafio ao Dr. Pedro Moraes Leitão. Em 10 anos, quantos milhões vai perder? Se perde 2 por ano, uma regra de 3 simples, aprende-se no 7º ano, ó senhor doutor. Se perder 2 milhões por ano, que eu acho que para o ano que vem vai perder mais, mas mesmo que perca só 2 milhões, vamos por aí. Quanto é que perde em 10 anos? E a resposta é: não perde em 10 anos, porque em 10 anos já cá não está. Vai falir como aconteceu no Brasil. Ora, viva a CNN, a Communist News Network. Haja comunismo com força, eu acho que estão lá todos. Não há ali nenhum que não seja. E depois ainda vejo nos comentários uns alucinados a dizer que é um canal de direita. Eu acho que eles veem a televisão ao contrário, devem vê-lo de cabeça para baixo, como fiz ontem no vídeo, pus os logotipos todos de cabeça para baixo. É assim que esta gente deve ver a televisão. Realmente, se virarmos de cabeça para baixo, vemos que ele é mais direitista, mas é porque tem uma rotação de 180 graus. Ora, experimentem lá ver, normalmente, que as pessoas com a cabeça para cima e vejam para que lado da política é que isto puxa. Isto não puxa, isto é descaradamente comunista e extrema-esquerda. Por isso perdeu 2 milhões. Acho que faz muito bem, porque o socialismo e o comunismo o que fazem é isso, é perder dinheiro. Muito bem. O problema é que, quando se instalam no governo, quem perde não são eles, somos nós. Isso é que é pior. Digo, é preciso ser-se muito estúpido ou distraído, como queiram. Alguma vez o comunismo gerou riqueza, meus caros? Não aprenderam nada com a falência do Brasil? A CNN Communist News Network, com um share ridículo de 2,1%, enquanto, por exemplo, olha, a CMTV tem um share que é de 5,6%, né? Quase o triplo, daqui a nada é o triplo. Só tem o que merece esta CNN Communist News Network, só tem o que merece. Costa justificou a manutenção de Galamba porque tinha havido um roubo. Lembram-se que ele falou disto várias vezes. Tinha havido um roubo, o outro roubou, falou em roubo, nem sequer seria roubo, seria um furto, na pior das hipóteses, mas ele também, como é advogado, não sabe a diferença entre furto e roubo. Então falou várias vezes em roubo. Como sabem, roubo é tirar alguma coisa com violência. Ora, não foi isso que aconteceu e agora veio o SIS dizer que nem houve furto e nem houve roubo. Não houve nada. O rapaz só hoje é que foi exonerado, hoje, dia 10, portanto isto passou-se no dia 26, desde o dia 26 até hoje, só hoje é que saiu um diário da República, segundo a comunicação social, portanto todos estes dias ele esteve a trabalhar e esteve a receber, e não furtou nada, uma vez que só foi exonerado hoje, portanto ele tinha direito ao computador, quer fosse dele, quer não fosse, até ao dia em que foi exonerado, que foi hoje. Portanto, nem houve furto, nem houve roubo, houve apenas uma grande mentirola daquelas que Costa e só ele sabem pregar ao povo mais distraído da Europa. Esta é muito gira, que está aqui ao pensamento único. E eu digo 25 de Abril sempre, socialismo nunca mais. Vejam bem, claro que é permitido fazer perguntas, diz este tipo. Aqui tens uma lista das perguntas autorizadas. Claro que és livre de estudar e de investigar por tua conta. Aqui tens a lista das fontes autorizadas. De nenhuma maneira estamos a tratar de reprimir o teu pensamento. Queremos que aprendas tudo o que possas para que chegues às conclusões autorizadas. É exatamente isto o socialismo, o pensamento único que infelizmente vigora em todas as televisões e em quase todos os jornais.
Entretanto, a dona do Facebook gasta 665 milhões de litros de água do Tejo. Mas calma, não é do nosso Tejo, do português, é do Tejo espanhol, porque a Meta não vem para Portugal, vem só para a Espanha. Vai para a Espanha, cria riqueza em Espanha e gasta a água que devia vir para Portugal. Entenderam? Chama-se socialismo. Os mais espertos ficam com tudo, mesmo dentro dos dois socialistas, os dois últimos países socialistas, Portugal e Espanha, só que há um socialismo espertalhuço e há outro socialismo estúpido que nem uma porta. Não vou dizer qual dos dois é, porque é fácil descobrir. O que é espertalhuço fica lá com as maiores empresas que vão lá deixar milhões em impostos. O que é estúpido fica sem nada e ainda lhe roubam água que por direito devia vir para o seu país. Agora tentem lá descobrir qual é que é o socialismo espertalhuço e qual é que é o socialismo burro como uma porta, na certeza, porém, que ambos os socialismos não roubam mais o povo porque não podem. Ambos. Cá estão as autoridades espanholas, autorizaram a construção de um grande centro de dados junto ao rio Tejo, ou Tajo, como eles dizem, em Talavera de la Reina, que deverá consumir 665 milhões de litros de água por ano. O hipercentro de dados da gigante tecnológica Meta, que detém a marca Facebook, entre outras, autorizado pela Junta de Castilha-La Mancha, ficará implantado numa região que está em pré-alerta de seca, ok? O complexo vai ocupar uma área de 180 hectares e por ano consumirá os tais 200 milhões de litros de água potável. O gasto ascende a 665 milhões de litros de água limpa por ano, se tiver em conta o que será dedicado às instalações associadas, como escritórios, serviços, rega ou central elétrica. No resumo executivo do projeto, consultado pelo CEM, a Meta garante que irá dar prioridade à eficiência no uso da água, comprometendo-se a restaurar mais volume de água do que a que for consumida mediante projetos de restauração hidrológica. E o resto está por aí baixo. Diz que em Espanha a maior parte dos centros de dados utilizam circuitos fechados de água, mas este também utiliza, só que mesmo assim vai gastar 665 milhões. Fuerza, nuestros hermanos. Vamos lá. Entretanto, mais aqui para Portugal. Os produtores da Serra da Estrela, onde eu me situo, desesperam por apoios prometidos após incêndio que lavrou durante 11 dias. Oh diabo, mas esteve cá o Marcelo, esteve cá toda a gente depois dos incêndios do ano passado e afinal de contas o que é que se apurou? Apurou que vamos ficar cada vez mais pobres, o cardeu está ardido e dinheirinho está quieto. Promessas falsas costistas, como eu digo, como sempre. 9 meses depois do incêndio que dizimou um quarto do Parque Natural da Serra da Estrela, a região continua a sofrer. Foram destruídos terrenos agrícolas e pastagens e centenas de produtores ainda não receberam os apoios prometidos pelo governo. Mas o que é que queriam? Queriam que alguém já tivesse recebido alguma coisa de um governo destes que passa a vida a prometer, mas a cumprir está quieto. Então, esperem sentadinhos, para o ano que vem pode ser que recebam uma côdea, uma esmola, uma migalha. E a TAP? A TAP dá-nos mais uma boa notícia. A TAP registra prejuízos de 57,4 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023. Não esqueçam que nós injetámos 3.200 milhões o ano passado na TAP. Fomos nós, não foi o Costa. Ou melhor, foi o Costa com o nosso dinheiro. E logo no ano seguinte já dá prejuízo. Portanto, é um poço sem fundo, podem lá meter o que quiserem, que é certo e sabido. Esse ano ainda dá lucro, o ano seguinte já dá prejuízo, mas sempre foi assim. A história da TAP é esta, é isso que eu digo em cima. Menos de um ano após a injeção dos 3.200 milhões de euros, a TAP volta a dar prejuízo. Como sempre, a TAP só dá lucro no ano em que recebe milhares de milhões. No ano seguinte já dá novamente prejuízos. Sempre foi assim.
e sempre assim há de ser, e depois vem o texto por aí abaixo que diz que a TAP registrou um prejuízo de 57,4 milhões no primeiro trimestre, meus caros. Isto é em 3 meses. 57 milhões em 3 meses. Façam as contas e vejam quanto é que isto vai dar no final do ano. É sempre a abrir. No final do ano é preciso meter mais dinheiro, porque 3.200 milhões não chegam. Então, imaginem lá vocês quem é que lá vai meter mais 1.000 milhões, ou pelo menos 700 milhões, que já está garantido até ao final deste ano. Dos 3.200 vai passar a 3.900 milhões. Ou seja, números redondos, que isto agora é mais 100 menos 100 milhões, não é? Número redondo são 4.000 milhões que os portugueses vão colocar, já colocaram 3,2 e falta 700 milhões, vão quase chegar a 4.000 milhões enterrados naquela empresa. Sabem por quanto é que vai ser vendida? Por muito menos de 1.000 milhões. Se for pelos 700 milhões que faltam, eu já me dou por satisfeito. Vamos lá, vamos lá. O Ministro do Ambiente descarta que a seca afete proibições de consumo privado de água. Descarta agora. Daqui a 15 dias vai dizer que temos que racionar a água toda porque não há água em lado nenhum. E o que eu pergunto é isto, ou o que eu aconselho é isto: não draguem nenhuma albufeira, não draguem nenhuma barragem, deixem estar aquilo como quando foi construído há 40 anos, ok? Aquilo é só areia até cima, chega cá em cima ao pardão. Quando começar a areia a cair para o lado de cá, é que vão pensar que se calhar era melhor dragarem aquilo, porque o volume de água que devia ser armazenado não está a ser nem 1/3, e por isso, quando pinta um calorzinho, a água vê-se logo ali o fundo. Mas a culpa não é de falta de água, é que aquilo está cheio de areia. Portanto, a água não pode ter mais volume do que aquilo que tem. Tem que retirar a areia, retirá-la fora, dragar, é o termo técnico, e depois já vem a água durante o inverno que já enche aquilo tudo. Agora, enquanto as barragens estiverem assoreadíssimas até cá em cima, não adianta. A água vem, mas é pouca. A maior parte é areia, portanto, estaremos sempre em seca. Depois chamam-lhe alterações bimbáticas, mas não é. É areia até cima. Bimbo são eles. Oh, mãe! João Galamba recusa comentar pedido de demissão e assume condições para continuar no governo. Não há um comenteco em Portugal que lhe dê razão, que considere que isto é verdade. Toda a gente diz que ele é um cadáver político, que não tem hipótese nenhuma. Pode continuar ministro, mas não incute respeito a ninguém. Portanto, é um ministério que sem ministro. O ministro é um cabrita, pouco mais do que isso. Mas ele acha que não. Ele acha que deve continuar. E o que eu pergunto é isto, cá em cima digo: Galamba tem condições para continuar no governo como um ativo tóxico. É mais um, não é? Mas também, pergunto eu, se ele fosse expulso por Costa, se o Costa o tivesse demitido, ele ia fazer o quê? Ia ser CEO daquela empresa prospectora de lítio que ele aprovou, constituída 3 ou 4 dias antes dessa mesma aprovação e que tinha sede na junta de freguesia lá de uma junta qualquer de Montalegre? Só se for para CEO dessa empresa, mas eu acho que essa empresa não tem muito dinheiro para pagar aos CEOs. Constituída 3 dias antes, com sede numa junta de freguesia, eu é que não queria ser CEO dessa empresa. Mas ele é que sabe. António Lacerda promete presidência isenta. Sabe o que aconteceu? O antigo presidente da Comissão de Inquérito à TAP foi-se embora, levantou-se e disse: esperem um bocadinho, fiquem no vosso lugar que eu já venho. E nunca mais apareceu. Demitiu-se, porque achou que aquilo era uma palhaçada, e realmente é, porque só se faz o que o Partido Socialista deixa fazer. Queriam aumentar o tempo para se poder fazer mais perguntas e para se poder apurar a verdade, mas a verdade é uma cena que o Partido Socialista não assiste. E, portanto, se há uma coisa de que o Partido Socialista foge, é disso mesmo, dessa coisa a que chamam verdade, que eles também não conhecem, nunca ouviram falar, nunca lhes foi apresentada. A verdade é esta. Mas eles ouvem falar que há uma coisa chamada verdade, que eles não conhecem, mas que é melhor não terem grande contacto com isso, porque até se podem enganar a falar e pode-lhe saltar a língua para a verdade, e aquilo é um problema grande. Portanto, verdade é uma coisa e socialismo é o oposto. Estão a 180 graus. Um socialista profissional como este, que já fez tudo dentro do Partido Socialista, a garantir isenção. A lata destes tipos, digo eu. Mas eles pensam que enganam quem? Ainda enganam alguém, mas cada vez menos. Cada vez muito menos. Olha, e por falar em enganar, cada vez mais pessoas com formação superior, portanto licenciados, mestrados ou doutorados,
pedem ajuda devido à pobreza. Não é na Venezuela, é em Portugal. O socialismo opera milagres, meus caros. Até aqui já tínhamos visto que milhares e milhares e milhares de trabalhadores, gente que está a trabalhar no ativo, pediam já esmola, não conseguiam chegar ao fim do mês com a família em casa, não conseguiam pôr comida em cima da mesa. A trabalhar. São chamados trabalhadores pobres. Só existe em Portugal e na Venezuela, pouco mais. Agora até licenciados, não é? Até licenciados, que teoricamente seria, digamos, a camada da população que teria melhores rendimentos, não é verdade? Até esses agora pedem esmola. Quando se trata de empobrecer a sério, meus caros, não há pai para o socialismo. Vai de uma ponta à outra. Aquilo é que é democracia. É a pobreza democrática. Vai desde os doutores até aos mais indiferenciados. Tudo fica mais pobre, graças a Deus. Ganda Costa. E aqui temos, fiz um vídeo há bocado à tarde, o grande imperador europeu, porque foi de vários países da Europa, Carlos V, casado com a imperatriz Dona Isabel de Portugal. É isso mesmo que ouviram, ela era portuguesa. E foi uma história de amor maravilhosa, aqui contada na primeira pessoa por José Hermano Saraiva, um dos historiadores que eu mais considero e que mais me encantam, sempre foi. Há quem não goste do seu ar pouco sério, mas é assim que se ensinam as crianças e é assim que se nutre o gosto pela história. Eu também, quando era novo, nunca gostei de história. A história era-me dada como um pacote, é isto, tens que decorar, tens que saber isto, decoras isto e debitas no teste, se não debitares o que está aqui, tens negativa. Claro, nunca tive negativas a nada, sempre tive boas notas a tudo e a história também tinha que ter, que remédio, tinha que estudar aquilo, decorava aquilo mais ou menos, sempre ia relacionando umas coisas com outras, com o meu esforço. Hoje, depois desta idade, adoro história. A partir dos meus 50 anos comecei a gostar muito de história, corro os sítios todos onde se pode encontrar algum vestígio histórico, coisas antigas, coisas da nossa nacionalidade, e algumas até anteriores a isso. Olha, por exemplo, aqui em Mangualde, ainda há poucos dias ali estive, numa mamoa, numa grande edificação da Idade do Bronze, com mais de 5.500 anos, ninguém sabe ao certo, mas porventura com essa idade, há 5.500 anos não havia portugueses nem lusitanos, como sabem, portanto eram os povos que aqui habitavam, os povos primitivos que aqui habitavam. Portanto, adoro história. E esta história está tão bem contada por José Hermano Saraiva que vale a pena ver. Vão ao meu Facebook ver, ou então procurem José Hermano Saraiva, mas é mais difícil encontrar. Aqui está a história toda, ainda por cima está condensada porque pronto, aquilo tem 40 e tal minutos, eu reduzi aquilo para 20. Conta só a parte mais importante. Ele depois também deambula lá por outras informações que não têm a ver diretamente com esta história. Eu essa parte tirei para focar justamente só no que nos interessa. E a propósito de quê? A propósito do prémio que ontem ganhou aquela coisa chamada Gugu da ONU, provavelmente o pior português de Portugal, se bem que hoje em dia é difícil decidir qual das 4 figuras de Estado é a pior e a que mais envergonha o nosso país. As 3 mais tristes figuras de Estado e mais aquela, que, como eu digo, ganha mais por mês do que 300 portugueses. Ele ganha mais do que 300 portugueses e ninguém sabe quanto é que ele ganha, não paga um avo de impostos, 1 cêntimo, porque aquilo não é um ordenado, aquilo é uma retribuição qualquer, é tipo uma indemnização. Bom, e além disso ainda recebe mais uma pensão em Portugal de 7.000 e tal euros, salvo erro, da qual não abdica. Portanto, os tais 300 e tal mil, para mais os 7.000 e cá. Mas ninguém sabe quanto é que ele ganha. Podem procurar o que quiserem, que é tudo segredo. A ONU é uma organização comunista transparente. Ninguém sabe, lá está, democracia para todos. Ninguém tem acesso à fortuna que Gugu da ONU recebe. E como fosse pouco, ontem o primeiro-ministro espanhol, que também é socialista, mas é o tal socialista esperto, atribuiu-lhe um prémio, que vamos ver a seguir. A nossa vice-presidente da Assembleia da República não percebeu, pensou que era um prémio para os socialistas. Não, é um prémio para toda a gente. Bom, e então aqui está a história do imperador Carlos V, que é uma história de amor entre ele e a sua mulher. O casamento foi um casamento arranjado, obviamente, ela era filha do Dom Manuel, do nosso grande rei. Eles nem se conheciam quando se casaram, obviamente. Aliás, o próprio Carlos V deixou ficar a nossa imperatriz, futura imperatriz, a Dona Isabel, à espera 5 dias. Ela ficou lá, ele chegou de 5 dias atrasado para o casamento,
Portanto, não conhecia de lado nenhum, mas mal a viu, aquilo foi uma história inacreditável. Estiveram 6 meses de núpcias, imagina, ele não fez mais nada durante 6 meses de lua de mel e depois também esteve anos sem a ver, que ele depois correu a Europa toda. Vejam esta história que é magnífica, uma história de amor inacreditável, tipo Romeu e Julieta, só com uma diferença, é que esta existiu e a história do Shakespeare nunca existiu. É uma história inventada por aquele escritor. Vale a pena ver. E como digo, a Xexé, vice-presidente da Assembleia da República, uma Edith qualquer coisa, diz que, olha o que diz aqui, António Guterres, distinguido em Espanha com o Prémio Europeu Carlos V, Partido Socialista. O prémio para ela é do Partido Socialista. É vice-presidente da Assembleia da República. Tomem nota, não é uma tipa qualquer. É certo que mandam os mergulhos de lá para baixo, não é? Cai de costas, de vez em quando, desamparada e tal. Isso faz parte. Acho que isso faz parte do estado intelectual dela. Mas é isto. Ela pensa que aquilo que é uma coisa do Partido Socialista. Pronto. E cá temos isto. E cá temos Gugu da ONU, todo contente, com os seus 300 mil e mais um prémio, e fala em portunhol, que é uma coisa que não existe, e também falou em castelhano, embora ele diga que é espanhol, e no final tivemos o nosso Presidente da República que começou a falar em português e depois também terminou a falar uma língua qualquer, imperceptível, qualquer coisa entre portunhol e espanhol ou castelhano, ninguém percebeu. A verdade é que ele é português e mais uma vez nos envergonha lá fora falando outras línguas e deixando a língua portuguesa para último lugar. Não se esperava outra coisa daquele tipo. Meus caros, são estas notícias rápidas de hoje. Não deixem de ver aquele videozinho sobre o Carlos V e a sua mulher, a Dona Isabel de Portugal. Um grande abraço e até amanhã.